Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Como vocês podem perceber aqui, a turma que está aqui no auditório não percebeu ainda, mas eu estou com a camiseta original do Vida Inteligente. Você lembra disso aqui? Deve lembrar, né? O logo primeiro? O primeiro logo, exatamente. Por que isso aqui é por acaso? Não, porque hoje, quando eu fui procurar as camisetas para vir aqui, ambas estavam indisponíveis. Então, eu falei, como é que eu vou? Descaracterizado? Eu não queria passar lá para pegar outra camiseta, então eu peguei essa aqui, antiga aqui, e que é o logotipo original. Por sinal, muito bonito ainda, né? Então tá aí. Essa semana também nós trouxemos como alvíssara para vocês, não sei se eu comuniquei a semana passada, devo ter comunicado, a radiovidainteligente.com, radiovidainteligente.com, desde segunda-feira, eu acho isso, que eu passei o fim de semana inteiro trabalhando, sábado e domingo, fazendo upload, levando os arquivos com uma velocidade de upload baixa, né, pra caramba. Então é tudo como se fosse uma manivela. Imagine hoje você fazendo alguma coisa com a manivela, mas nós chegamos lá. Depois de 3 dias de upload direto, 72 horas, conseguimos colocar na radiovidainteligente.com todos os áudios do Vida Inteligente, desde a sua estreia no dia 27 de julho de 2005. Todos os áudios estão lá. Você abre a página inicial, www.radiovidainteligente.com, e você clica onde você quiser, com a vantagem de poder baixar. Antes você apenas ouvia a Rádio Vida Inteligente. Você ouvia a programação e não podia fazer nada. Hoje você pode fazer. Você pode escolher o que você quer ouvir e baixar tudo o que você quiser para o seu computador gratuitamente. Muito bem. O que mais eu tinha? Sim. A turma pede muitas vezes aqui, às vezes eu esqueço muitos, que são muitos pedidos. O João Viana de Fortaleza, um fraterno abraço para você. E a jornalista Cristine Luiz aqui de Florianópolis também, um fraterno abraço. E todos aqueles que eu esqueci de mandar fraterno abraço, recebam o meu fraterno abraço anonimamente e que assim ficam todos felizes. Essa semana, segunda-feira também, nós interrompemos temporariamente o nosso programa Vida Inteligente Interativo, por causa de reclamações das pessoas que estavam na sala em função da nossa limitação técnica. Para você transmitir alguma coisa, não aqui na televisão, mas no meu estúdio ali, você precisa ter banda, quer dizer, você precisa ter espaço. E você precisa gerar esse espaço, e você não tendo muito espaço para crescer, então você fica apertado. E você ficando apertado começa a travar, começa a dar uma série de problemas. E as pessoas não compreendem isso, ficaram com impaciência. Então, para que não fiquem impacientes, nós suspendemos temporariamente, até que a gente possa melhorar tecnicamente e dar melhores condições, o programa Vida Inteligente Interativo. Mas, mesmo assim, nós continuamos na sala todos os dias, a partir das 10h30 da manhã, batendo grandes e fraternos papos. Só que agora não estamos mais gravando e não é mais oficial. É oficioso, é apenas uma sala de bate-papo. Quando a gente puder, e espero que oportunamente, nós vamos voltar ao ar com Vida Inteligente Interativo, tá? Com a presença do nosso querido amigo e irmão também, Jorge Antônio Ouro, sempre que possível. Bem, antes de eu apresentar o meu convidado, que vocês se surpreenderão com ele, né? Vocês não conhecem o nosso convidado de hoje. Eu queria lembrar também que nós ontem tivemos, para aquelas pessoas que ainda precisam de pastor, né? Ontem foi eleito o pastor dos católicos, do rebanho católico, o Papa Francisco. Independente do que eu acredito, independente do que as pessoas acreditam, eu quero que esse pastor seja feliz, consiga fazer um papado maravilhoso e consiga manter o seu rebanho em paz, em fraternidade, em prosperidade. Esse é o meu desejo e acredito que de todos os nossos irmãos. Bem, o tema que se apresentou hoje, para a gente dissertar, e para aqui está convidado aqui o meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, tudo bem? Como vai? Tudo bom? Já falei 5 minutos já. Você viu que eu peguei embalo aqui, botei terceira e fui embora, né? Foi. Você tá bom? Tô bom, sempre também. Você tem algum, antes de eu continuar aqui, só para... Sim, só queria dar um abraço a todos, mandar um abraço para o seu Jorge, aqui no Estaleirinho, acho que é de Criciúma, De Criciúma, né? tá? O seu Jorge, daí tem 78 anos e é assíduo fã do Vida Nosso Inteligente. telespectador aqui, né? Isso.
E para a Regina Eurico, A de São Eurico Paulo. está sempre também na nossa Sim, sala sim, ali, né? sempre. Tem, nossa, Então, que um turma grande bacana abraço. que nós temos ali. E a todos, né? Eu estava vendo, sim, você estava falando da TV do Interativa, é que você projetou para um determinado número de pessoas, né? Exato. É Aí, aquilo que tomou um corpo que eu não esperava, exatamente, né? aí muitas pessoas online E aí trava, não tem jeito. cada uma pessoa É. online é uma banda equivalente de saída de vídeo, né? E eu contratei para um determinado número de Sim, pessoas. aí cresceu acima Você da é analista de expectativa. sistema, você sabe que como é que é a coisa, né? Aí Excede começa a o degradar que você serviço, contratou, exatamente. mas nós vamos chegar lá. E antes, eu também queria complementar aqui uma grande notícia, pelo menos para mim, eu fiquei muito gratificado, muito surpreso, não é o termo certo, não achei ainda. Muito honrado, achei o termo, honrado. Porque hoje eu leio lá no Facebook sobre não sei o quê, que aí o Vida Inteligente estaria no site da Sociedade Brasileira de Obiose. Site oficial, né? No site oficial, www.sbe.org.br. E não só o Vida Inteligente, como o programa do Newton Schultz, como o programa da Iramar. Da Iramar. Da Iramar. E a revista Arte E a revista Real, Arte Real do nosso querido amigo e irmão, o Cambaúba, o Márcio Cambaúba. Então, puxa vida, me senti muito honrado de poder estar lá, porque é uma entidade séria, uma organização séria, e, puxa, o fato de ter colocado a gente lá nos honra muito. Muito obrigado a quem autorizou, do ponto de vista da instituição, é um reconhecimento ao que você tem feito, né? Porque nunca teve um link externo lá no site oficial da sociedade. E aí se iniciou essa necessidade de ter esse link por conta do que você tem então feito. Fico muito honrado e agradeço publicamente aqui. Bem, o programa que se apresentou a semana passada, inclusive, né, foi o Ser e o Estar, porque nós estávamos conversando na sala, né, você estava presente, não me lembro qual era o tema, e apareceu esta questão. Nós estávamos falando exatamente que nós vamos repetir hoje, porque nem todo mundo está na sala, assiste o Vida Inteligente e vice-versa. O tema surgiu quando nós falamos, por exemplo, de que muitas pessoas fazem sem saber, e principalmente que eu disse que muitas pessoas que trabalham em grupos de cura, em qualquer grupo de cura, no fim acabam adoecendo. Então foi aí que nós entramos, porque as pessoas não sabem, às vezes, elas estão lá fazendo alguma coisa, mas não sabem o que estão fazendo. E aí surgiu o tema para a gente dissertar hoje. Antes da gente dissertar isso aqui hoje, curiosamente, ou por coincidência, que coincidência não existe, ontem também alguém me passou ali, falou, dá uma olhada nisso aqui, porque o tema que você vai apresentar amanhã, olha o que eu acabo de ler. Então, ele tinha visto aqui, numa carta-revelação, um trecho de uma carta-revelação, escrita por Henrique José de Souza, em 13 de junho de 1963. 13 de junho de 63. É um pequeno trecho, onde ele diz o seguinte: repito e torno a repetir. Falemos de coisas novas, mesmo que arcaicas, para a sabedoria iniciática das idades. Usamos do magnetismo pessoal, porque no savoir-dire e non savoir-faire está toda a vitória da palavra ou verbo, principalmente para influir na consciência dos intelectuais. Eles virão, nenhuma dúvida resta, mas é preciso saber dizer e saber fazer. A arte entra também nessa maneira de agir. Por isso que as tragédias, os dramas e as comédias, e também a música, representam o corolário divino para se vencer na vida. Paz para o mundo, a começar pelos filhos da obra, na razão de glória a Deus nas alturas e paz na terra aos eleitos, e não aos de boa vontade da interpretação errônea de hoje, falso cristianismo. Por isso, Pio XII queria que a igreja voltasse ao cristianismo primitivo. Atniat Niatati, Henrique José de Souza, em 13 de junho de 1963. Parece que ele escreveu ontem, né? É interessante isso aqui, né? Então, nada melhor do que a gente começar o programa com... Mas a escrita de JHS, ela é atemporal. Atemporal, né? Não, é isso que... Você pega um artigo escrito em 1924... No dia da eleição do Papa, essas coisas, tudo. E você pega um artigo escrito em 1924 e não precisa nem ser uma coisa interna, né, como uma parte da carta de revelação, mas um artigo de jornal ou de uma revista da Arana,
E parece que assim que saiu assim, do Prelo ontem, né? Assim, que parece que ele passou a noite Exatamente. escrevendo para ser publicado hoje, né? É bem assim mesmo. E a tradução do francês estava correta, né? O que ele fala lá na frente, é isso? E a pronúncia também? La pronúncia, oui. Ah, então tá. Tá boa, já está aprovado aqui pela Então nossa. tá bom. Então, Jorge, então, essa questão que é importantíssima, já que as pessoas entram de cabeça nisso, né? As pessoas gostam, estão entusiasmadas com o que a gente vem fazendo. E hoje, quando eu vinha conversando com elas, elas sempre levam na ignorância, quando a pessoa ignora, a fuga dela é gozar daquilo, né? Rir daquilo, porque é uma forma de... Forma de ataque. Não é de ataque, até de evasiva. Eu não sei, eu vou rir, eu vou brincar para ver se o cara não me pergunta mais, né? A ironia. A ironia, com exatamente. relação ao que você desconhece, ela é uma forma sutil e difícil de ataque. Né? Eu me lembro na escola, hoje, no ginásio ali, que eu era um péssimo aluno, sempre fui, né? E eu torcia com aquelas coisas que o professor perguntava ali, ia perguntando um por um, né? 14, 15 alunos, e eu ficava rezando, tomara que ele pare na minha vez, porque eu não sei responder. E parava mesmo, e conseguia. Então é exatamente isso. Saber e fazer realmente é uma coisa complexa, né? Muita gente faz sem saber o que está fazendo. Eu não sei por onde você vai começar. Porque... Nem eu. Tem uma frase atribuída ao Leon Tolstói, que assim, é possível saber muito e, no entanto, ignorar o necessário. Muito... E acontece muito, as pessoas assim, no afã de adquirir conhecimento, acabam se tornando como se fossem bibliotecas ambulantes, né? E aí isso, em termos evolucionais, não tem valor nenhum, porque o conhecimento, o professor diz assim, o professor Henrique José de Souza, né? Ele fala assim, como é que é? Ele fala, a leitura e o alimento são parecidos, porque se não assimilados não nutrem. É verdade. Então você pode ler o que você quiser e guardar. Guardar não é assimilar, né? Não adianta nada. E assim, qualquer conhecimento que você tenha, se ele não é colocado em prática, se ele não é transformador em você mesmo, não adianta nada. Ele vai só cristalizar, enrijecer a individualidade, né? E aí você vai se achar. Então você se acha, né, um grande acadêmico, você se acha um pseudo-iniciado, você se acha um discípulo perfeito, mas na verdade você tem um lastro, assim, uma coisa, um volume muito grande de conhecimento, o teu mental está filosoficamente embrutecido e você é igual ou pior do que você era antes, que na iniciação, na medida que você vai caminhando e adquirindo o conhecimento adequado, né, ela faz tudo o que existe em você recrudescer, né? Tudo vai ser exteriorizado, né? E aí nessa hora é que entra a transformação de tendências positivas e negativas, primeiro, né, de nidanos e riscandos, e depois entra a transformação da própria tendência positiva em neutralidade. Aí sim, enquanto não acontecer isso, o discípulo ele é muito pior do que quando ele entrou, porque o número de dúvidas é maior, né? Porque ele pode se achar, né? E aí como ele tem mais dúvida e ele se acha, então ele comete assim as não conformidades com mais intensidade. E porque antes ele estava agindo de fora do ambiente da iniciação e errava. Ele entra no ambiente da iniciação e aí ele erra internamente, o barulho que ele faz, o ruído é maior, o incômodo é maior. Para todos, inclusive para si mesmo. Porque, independente, sem a gente citar nenhuma ordem, tudo, não, você vai em todos os lugares que você vai, eu sou um observador, sempre fui um observador, é uma natureza minha, e eu sempre via, observando a maioria das pessoas, certeza absoluta não, porque não existe, a certeza já é absoluta, né? Perfeitamente. Eu percebia que as pessoas não sabiam o que estavam fazendo. Muitas pessoas, e até hoje não sabem. Então, estão em ordem, estão em escolas iniciáticas, então as pessoas falam, você fica assim, você mentaliza assim e tal, e ela faz isso aqui, mas não está sabendo absolutamente nada do que ela está fazendo, e aquilo que você disse aí, não vale absolutamente nada. O professor fala, a pronúncia de uma palavra sagrada sem o seu exato conhecimento, pouco ou nenhum valor possui. É exatamente, né? Isso. Então, como mudar isso, Jorge? Sim, vamos conversar.
Mas isso assim, isso é tônica em qualquer escola de iniciação, qualquer escola filosófica Não ou podemos qualquer... chamar de culpa, né? Mas Não, dos não, dirigentes ali do culpa, seu equipe. não, culpa é um É termo um termo que... pesado, Não, não é apropriado, nem nesse, apropriado é. nesse ciclo que a gente vive, isso é uma palavra que pode ser retirada do dicionário, não existe mais culpa, né? Vamos substituir, então. Existe processos não resolvidos se exteriorizando para serem resolvidos Ok. ou sublimados, né? Então, nunca é culpa de ninguém. Mas, assim, primeiro, as pessoas são diferentes, né? Então, nunca ninguém tem a mesma idade evolutiva, nunca ninguém tem a mesma função, nunca os fatores que te levaram a existir são os fatores que me levaram a existir. Nunca as forças que atuam em você vão ser iguais às forças que atuam em mim, mesmo que nós sejamos irmãos, né, em armas, mesmo que a gente seja irmãos em trabalho de uma linha específica do Pramanta, adeptos de um Dagartha para trabalhar especificamente nisso, ainda assim, você é um e eu sou outro, né? Porque em cada um há coisa para se resolver. Quando então as pessoas se projetam em um ambiente onde elas pensam que vão melhorar, que todo mundo busca alguma coisa, né? E a altura da busca é que vai determinar até onde que você para, né? Então, se o que você busca é o animismo, então você vai, com certeza, né, se sentir atraído para alguma escola que ensine o animismo, e essa escola ela vai te atrair porque em você há o que ser atraído para ela. Então você vai se encontra e ali você vai ficar assim como o pinto no lixo, né? Assim, vai ficar bem, né? Até que você veja que aquilo não é o teu lugar, né? E mude. Ou então tu vai passar a vida inteira ali achando que ali está bem, né? E depois você vai então pegar e evoluir. Então cada escola, cada caminho, ele está para o peregrino da mesma maneira como o peregrino está para o caminho. Então o caminho só existe por conta... Caminho é o lugar onde alguém anda. Se ninguém anda, não é caminho, né? Então, se eu estou andando nesse lugar, é porque esse é o meu caminho, né? E o caminho tem a mim também na contraparte. Então, como todas as pessoas são diferentes, em qualquer escola, por mais excelsa que seja, né? E por mais mundana que seja, ou por mais mundana que seja a outra escola, sempre vai haver gente que sabe o que está fazendo, gente que não sabe o que está fazendo, gente que se empenha em fazer, gente que se empenha em melhorar, gente que tenta compreender, gente que não tenta compreender, e quanto maior a incompreensão nessa escola, nesse ambiente onde vai ser transmitido o conhecimento, mais as pessoas se deixam usar ou não, mais as pessoas são livres pensadores ou não. Sempre essa que vai ser a tônica. Então, diferenciação sempre vai haver. E aí vem o primeiro grande aprendizado. Que em qualquer escola que você esteja, ou em qualquer religião, ou qualquer instituição, ou qualquer ordem secreta, discreta, oculta, esotérica, exotérica, sabe? Não interessa assim se você vai tomar chá, ou se vai fazer... Não interessa qual diversão seja, né? Sempre tem dois aprendizados. Um é o teu contato com aquele conhecimento que aquela instituição passa para você. E aí pode ser o mais excelso cósmico, né? Ou o mais denso do astral, onde você vai chafurdar alegremente. Interessa que seja. Então, um conhecimento, uma forma de aprendizado é esse conhecimento com o qual você vai ter contato. E o outro grande aprendizado que você vai ter é a convivência com os teus pares. Então, você está em uma escola, né? E você está tendo contato com o conhecimento. Esse conhecimento ele tende a te transformar em algo melhor ou pior, vai depender só de você, né? Isso é o processo do saber, né? E aí, nesse processo, você começa a ver o teu entorno. O teu entorno são as pessoas que também estão contigo naquele caminho. Cada uma diferente. Cada uma com a cor de roupa, cada uma com a mochila mais pesada ou mais leve. Um corre mais, outro corre menos, mas a direção é a mesma. Isso é o que compõe uma instituição, uma escola, uma religião, o que seja. E aí você observar essas pessoas que estão contigo e no observar os erros dessas pessoas é o primeiro aprendizado, para que você consiga ver que aquilo é um erro, aquele erro também está em você. Senão você não observar. Exatamente. Para que aquilo comece a te incomodar, o comportamento de alguém te incomodar, é porque há em você o que te incomoda. Né? Por exemplo, você está lá na tua igreja lá cantando, e o camarada que está do teu lado está cantando errado. Né? Aí aquilo te incomoda. Então você tem que lidar com a questão do incômodo, porque ele está fazendo o melhor possível dele. Como é que se explica, então, isso aí? Eu sempre me incomodei com isso, em determinado lugar que eu ia, em determinada doutrina, determinada
determinada etapa da minha vida, Sim, sei. e ao comentar com outras pessoas também se incomodavam com a mesma coisa e saíram. A questão de você olhar alguém mistificando. Então, como é que isso, o que tem em mim que eu estou vendo no outro, eu estou vendo o outro mistificar e me incomoda? Por que incomoda a mim? Aham. Porque eu mistifiquei alguma vez? Eu mistifico? Como é que é isso? Nessa comparação que você falou? Quando eu olho o que Não, está às vezes mistificando, não. aquela mistificação está me incomodando. Porque Sim, se está incomodando é porque está em não, mim, né? exatamente. Então, o que seria esse que É está que em mim? daí lembra que são sempre opostos, né? É. Então, o mal incomoda o bem porque os dois são pontas de uma mesma vara, né? Então, por exemplo, se você está em um local e você critica aquela pessoa que é extremamente mística, pode ser porque você use a razoabilidade extrema como uma armadura. Ah, sim, E aquela ok. possibilidade de ser místico te incomoda porque te expõe, e o misticismo expõe a razoabilidade, né? Logicamente que assim, aí a mística devocional inconsciente, ela é um caos, né? Assim, ela subjuga as pessoas de uma maneira irreversível. Mas aquilo que você vê e te incomoda, para você pode estar integralmente é o oposto. Então você pode se sentir Ah, o ameaçado com, oposto. você pode se sentir Aí sim, ameaçado aí com tá. aquilo, porque se você vê, assim, você está na mesma escola, Porque tem aquela questão de você olha é o espelho, né? Então, sempre, por isso que as pessoas se sempre. confundem. Se é espelho, eu estou vendo alguma coisa que está em mim. Então, não necessariamente é isso. Pode ser o oposto do que está em mim. Mas Agora e que que você acabou está de em você, dizer. e que está em você De uma também. certa forma, sim. Exatamente. É a mesma coisa do ódio, né? Então, como é que é? Buda diz, como é que é? É que o ódio não, o ódio não mata o ódio, né? Isso Buda disse. A gente vai corrigir o que Buda disse, né? O amor mata o ódio. Da mesma forma como o sândalo, ele perfuma o machado Machado que que o o fere. corta ou que o fere, né? Só que daí, isso quando o Buda falou, trazendo isso para o ciclo que a gente vive hoje, que é o futuro, né? Era a expectativa do sucesso evolucional do ponto de vista de Buda, inclusive. Então, o ódio não sublima o ódio, não é mata, mata não se usa mais. O amor sublima o ódio, como o sândalo, que perfuma o machado que o fere ou que o corta. E o que é o amor sublimar o ódio? Não é destruir. No universo nada pode ser destruído. Sim. Tem que ser o quê? Destruem e construem. Sublimado, É isso aí. transformado, exatamente. Então, é fazer com que aquele ódio, que ele é uma porção, um agregado astral, né? Que assim, é um ser que vive em praticar aquilo em todos nós, né? Assim, embaixo de cada um de nós tem uma porção de pedra, embaixo de cada pedra só a gente sabe o que tem, né? Então, quando isso se exterioriza, vai ser o quê? Sublimado. Então, o mal, o ódio, a ira, essas coisas assim que existem em cada um, não tem como destruir. Tem que sublimar. E o que é sublimar? É transformar no seu oposto, ou dar a ele equilíbrio. O primeiro ponto é você pegar assim, você pegar o ódio e lançar no ponto diametralmente oposto, do ódio ao amor fraterno. Só que o amor fraterno ainda é um processo de andar na iniciação. O passo seguinte daí do amor fraterno é a neutralidade. Aí sim, aí Aí você onde chegou entra o no amor ponto. condicional entre o amor fraterno e a... Exatamente. Onde ele entra? Entre o ódio e o amor fraterno, você tem o amor incondicional como amor neutro. Sim. Né? Antes da neutralidade, então. Porque senão... O amor neutro, a neutralidade, a neutralidade pode dizer que a expressão do amor universal, ela é neutra. Né? Porque ela é doadora da vida e cada um faz da vida o que bem entende. Tá? Bom, voltando ao saber. Então, saber, sapios, sapere, né? É aquilo que tem sabor. Saber é aquilo que você percebe pela inteligência. Isso é saber. Perceber pela inteligência. E o perceber é o percapere. É você se apropriar integralmente de alguma coisa. Então, quando você sabe alguma coisa, é como eu citei agora há pouco o professor, da questão do alimento e da leitura. Então, quando você sabe alguma coisa, é quando você se aproximou, você se apropriou integralmente daquela coisa. Aquela coisa, ela passa a ser parte de você. A gente sempre conversou assim da questão do ver, né? Então, quando eu vejo alguma coisa, né, e aí eu faço com que isso seja parte de mim, então o reflexo em mim existe, e aí eu me aproprio desse reflexo que em mim existe, e eu me identifico com a coisa em si, e aquela coisa passa a fazer parte de mim. Isso é saber. É diferente de conhecer. O conhecimento,
ele pode ficar inativo. Então, eu posso ser, como a gente conversou há pouco, uma biblioteca ambulante. Eu tenho N coisas na minha cabeça, todas inúteis. Assim, eu tenho toda a biblioteca de Alexandria na minha cabeça, não é? E eu sou 1 milhão de vezes pior do que quando eu comecei no meu processo de iniciação. Aí adianta isso de quê? Né? Aí isso não é saber, isso é você carregar coisa. E aí e o aspecto aí que se revela é assim, quando eu tenho conhecimento, mas não sei, e o saber é você colocar em prática primeiro para você mesmo, na hora em que esse ter conhecimento e que não é saber, ele for colocado em prática, o fazer sempre sai torto. Né? Porque daí a vontade de fazer, ela se confunde com o desejo de fazer. E são coisas diferentes, né? Que a vontade é aquilo que coloca em prática ou não o desejo, desde que o desejo seja lícito. Essa que é a diferença. Então, assim, eu tenho vontade de fazer alguma coisa, vontade consciente. É diferente de eu tenho desejo de fazer alguma coisa, né? Desejo inconsciente. Agora, se o desejo que eu tenho é consciente, né? E ele atende à vontade que eu tenho e o que eu quero fazer é lícito, esse lícito que eu quero fazer, ele está ligado ao que eu sei, e então está dentro do trabalho que me cabe, aí então sim. Aí vem a questão, que o professor fala, o pensamento principal, lembrar de coisa do professor, é um negócio meio doce assim, ficou uma coisa muito massa. Então, o pensamento, principalmente quando dirigido por uma forte vontade, é sempre uma entidade viva capaz de realizar a ideia que lhe deu origem. Então, veja, pensamento, ideia, realização e vontade. Principalmente quando dirigido por uma forte vontade, é sempre uma entidade viva capaz de realizar a ideia que lhe deu origem. Isso é saber fazer. Essa é a essência do saber fazer. Porque quando você engendra mentalmente alguma coisa, baseado no que você sabe, para transformar isso em fazer adequadamente, não adianta só engendrar mentalmente, você tem que dar corpo, né? É um processo de descida, é um processo de parir alguma coisa. Fazer alguma coisa conscientemente é um processo de parição, de geração, sabe, de gens. Então, você engendra alguma coisa mentalmente, sabe, mas você ainda não executou isso. E aí, para executar, então você tem que ter objetivo, né? Aí você tem que dar corpo a isso que você engendrou, que daí seria a vontade, não o desejo, e aí então sim, se transforma numa coisa viva de que vai e acontece. Sempre daí o saber e o fazer estão intimamente entrelaçados. Quando você daí vai tentar fazer sem ter ciência, né? Ou você sabe sem usar para nada, não significa nada, né? Só te prejudica em termos evolucionais. E você começa a correr riscos também, né? Como a gente estava falando naquele programa da semana passada lá no Vida Inteligente Interativo, a questão, vamos até abordar isso aqui, quando você faz alguma coisa de boa fé, vamos dizer, mas você não sabe o que você está fazendo. Que é o caso das questões das pessoas que se envolvem com uma série de coisas, não precisa com citar energias. o quê, né? Não, não estou falando isso. Energias. Lógico, Eu quero, eu gosto, eu sinto, não, eu tenho o dom de encostar a mão aqui e passar energia positiva, tudo isso aqui. Então, eu chego, encosto em você, encosto as pessoas, tudo isso aqui, vou fazendo isso aqui. Aí passa isso aqui, as pessoas se sentem bem, elas começam a se transformar, e um dia eu me vejo adoecido. Por quê? Isso acontece, né? Porque é aí que eu queria chegar. Em todas as áreas, Grego. Aí que eu queria chegar, para a pessoa ter conhecimento daquilo. Porque Jorge Antônio Ouro aqui disse aqui nesse programa, e eu não esqueci, ninguém dá aquilo que não tem. Era bem o que eu ia falar agora. Então captei, tá? Cortei. Sim, agora cortou, meu assunto, pronto, não tem mais assunto, porque logo vamos embora, a gente termina com... Agora, ninguém dá o que não tem. Eu tenho que saber o que eu estou dando também. Perfeitamente. Não é isso? Perfeitamente. E por que então? É aquela que no passado se falava que o feitiço volta contra o feiticeiro, né?
Exatamente isso. Hoje eu vou ficar só falando perfeitamente aqui, está perfeitamente. É bem isso. Então, porque se eu não sei viu quando já está pronto? Não está pronto nada, coisa nenhuma. Está pronto aqui, ó. Ele gerações. Já trouxe minha carteira de trabalho no bolso. Ele faz rir ali. A gente sabe que quando você vem aqui, quando você aparece, já viu que a turma começou a me chamar de sisuda agora, né? Não. Dizem que quando você não está no programa, eu sou sério, eu não rio, faço qualquer coisa. Não, um dia eu assisti você na TV ali, fiquei até com medo, porque o cara parecia um chibata na mão, um carrasco. Nada disso. É que tem que ser o equilíbrio entre o báculo e a espada, né? Os dois servindo a lei, daí sempre é legal, né? Tem, isso aí toda história, eu não sou ninguém da história, né? Mas em toda história sempre tinha que ter... O que você falou, não entendi? Hã? O que você falou, não entendi? Eu não faço parte de nenhuma história, eu falei isso aí. Entendeu? Tá. Você acha? Eu acho, claro. Tá. Tá aí. Então, assim, eu acho que eu não faço parte da melhor forma de falar. Então, então, vamos abordar essa questão que... Sem dúvida. As pessoas têm que saber o que estão fazendo para ajudarem e serem ajudadas, sem ter noção. Primeiro, assim, para que você não fique com a falsa sensação do dever cumprido, sabe? Porque Isso. por melhor que seja a tua intenção, né, então se aculture. Aproveite essa vontade, esse entusiasmo, assim, esse impulso que você tem em fazer, em realizar, em transformar, ir para cima, em mudar o mundo, então ajudar, né? Essa coisa que é o dínamo que move a evolução, né? Que é o entusiasmo, é a presença do Espírito de Deus no homem, e Deus, não o Deus antropomorfizado, mas a coisa cósmica em si, é o próprio amor universal, é a forrate expresso em força realizadora, não é? Diferente da força realizadora física, que daí tem a ver com Kundalini. Mas então você tem que pegar e você tem que se aculturar para fazer bem, independente do que seja. Porque quando você vai se lançar, né, a fazer alguma coisa que você ainda não domina, você coloca em risco a tua saúde. Do próximo. Coloca em risco o teu corpo visível e o invisível, então você danifica, né, tua malha. O vital, o astral, você cria coisas que você não deveria criar, e aí em fazendo isso, você vai compartilhar com o outro aquela criatura que você engendrou imperfeitamente. Então você pode, não, vem cá que eu vou curar você, eu vi que você está com a mão quente, né? Aí eu vou e eu engendro alguma coisa que eu penso que é o melhor caminho para fazer isso, né? E eu reparto contigo, né? Eu reparto contigo daí o meu veneno. Ah, claro. Você entende? É isso mesmo. Não necessariamente. Simplesmente quando há essas coisas assim de eu vou fazer uma cura, não é? E aí eu vou e eu tenho a intenção de fazer isso. Eu projeto o desejo de fazer isso sem saber, né? E eu toco em você. Aí vem o no limit tangere, não me toque. Né? Porque em fazendo isso, você passa o que você engendrou para o outro. E aí você fica com aquela falsa sensação de dever cumprido, prejudicou ao outro teu irmão em evolução, prejudicou a você, ficou com a falsa sensação de dever cumprido, deu ao outro falsas expectativas, não é? E não se resolveu nada, daí isso é uma coisa falsa, evolucionalmente não aconteceu nada. E acontece isso, Grego, em qualquer atividade que se queira. Então, assim, eu consigo curar através dos, por exemplo, né? Através do uso de pedras, cristais. Tem que saber o que se está dizendo. Tem que saber, até por respeito, assim, não só àquela outra pessoa que você acha que você vai ajudar com aquilo, mas por respeito à própria matéria que você vai se servir dela, né? E aquilo lá provoca danos. Tem cristais que são perfeitos bisturis. Não. Bisturis dos corpos. Você corta mas, o campo áurico e uma série de coisas. E mais, assim, e você pega um cristal, você sabe que cada sistema de evolução, ele gera uma cor, né? Então, foram 4 cores geradas, a gente está indo para a 5ª cor, né? As outras são derivadas. Então, no arco-íris ainda tem cor por se resolver, né? E aí, quando você tem uma pedra que expressa uma cor, não é? Assim, outro dia eu vi daí não vou dizer senão o pessoal sabe o que é, mas aí tinha uma propaganda da pedra, não sei o que e tal, super colorido e tal, e que era bom para despertar a pineal, não sei o que, assim, era só o cara esfregar aquela pedra ali, o cara se transformava num Buda, um negócio parecido assim.
Não pode cristal fazer rosa, isso. né? O quartzo rosa. Não pode fazer isso. Faz... Se fala do quartzo rosa porque rosa é quando você vai expressar um alto sentimento de amor fraterno em relação à humanidade, né? Ele então toma a forma de um deva alado, se projeta em todo o plano da matéria mental e ele tem a cor, tem tons de rosa. Por isso a gente conversou outro dia da questão do mundo ser cor de rosa por causa disso. Agora, o fato do cristal ser cor de rosa não quer dizer que ele ceda às tuas vontades de usar aquela energia, aquele poder para fazer alguma coisa. Você não sabe nem o código de conversa com aquela matéria. Essa é a questão. Não, e não é brincadeira assim, você está olhando para alguma coisa, né, que ela é tão antiga quanto o próprio corpo que a gente habita hoje, chamado Bhumi, que é a Terra. Né? Então, assim, é como se, lógico, o cristal não tem individualidade, né? Mas se ele olhasse para você, assim, é como se você fosse rezar para um pé de alface, assim, não, sabe como? Não tem? Tem que ter código de linguagem com tudo. Se eu vou rezar para um Deus antropomorfizado para que ele me dê alguma coisa, o resultado é exatamente o mesmo. Se eu for pedir para um gnomo para que ele me dê saúde, se eu for pedir para um cristal para que ele me cure, se eu for, sabe? Não tem código de linguagem, são todas forças universais e todas elas, como forças universais, elas estão suscetíveis de serem coordenadas, comandadas, ordenadas, dirigidas, usadas, utilizadas, bem aproveitadas por quem de direito? O ser humano. Agora, para que você faça isso, você tem que saber o que você quer fazer e como fazer. Né? Porque senão você sai carregando um monte de amuleto no pescoço e você se sente o mais alto dos iniciados e você é só um cara com um montão de amuleto no pescoço e quando você vai atravessar o rio, você se afoga por causa do peso. E o rio é um rio vermelho de matéria tamásica, que assim, quanto mais você acha que você tem um conhecimento, né? E na verdade você tem assim um pouco de conhecimento superficial sobre todas as coisas, isso ocupa um espaço na tua matéria mental mais densa que impede que o conhecimento real se estabeleça. Eu me lembro aqui, você me traz à tona novamente, eu acho que já citei aqui no programa, que uma vez eu fui contratado, que eu tirava fotos Kirlian, né? Kirliangrafia, e fui contratado para ir para São Paulo fotografar paciente e doador de reiki. Falei, vamos tirar do aplicador e da pessoa que vai receber reiki antes e depois da aplicação. E o interessante é que fui lá, fiz esse trabalho e o resultado foi: antes e depois, o paciente estava melhor do que o aplicador. Então, endossa bem o que você falou, porque o aplicador ele diz o seguinte: não tem problema, eu posso estar de qualquer jeito, porque a energia aqui, ela passa por mim e vai direto para quem. Não existe então, isso. Exatamente não isso que é bom esclarecer, porque não é bem assim a coisa como é propagada. Cara. Não. E essa questão do reiki, né? Então, a cura através do eletromagnetismo. Então, tem aquele livro que a gente citou aqui algumas vezes, Magnetismo Curador, do Alphonse Bouet. Alphonse Bouet, sim. Está disponibilizado uma referência, na comunidade Vida e eu Inteligente. recomendo a quem tem interesse em praticar realmente a cura transformadora, a cura regeneradora, não para você que está aqui, mas para a humanidade como um todo, que se transformar num dínamo gerador de matéria cósmica, se instrua. Né? Agora, isso que você falou está muito correto, sim. Eu estou esvaído em termos de vitalidade. Aí você chega para mim e fala assim: Jorge, faz aí, me passa um pouco de energia. Você vem cá que eu vou passar um pouco de energia. É o contrário, abrir a torneira lá e encher a vasilha aqui. Sabe como? Então, e você falou antes, não se pode dar o que não se tem. E não existe assim, né, um grande conduto universal de matéria cósmica, eletromagnética que venha e eu funciono como receptor e aquilo entra por aqui e eu dou para você. Puxa, nem precisaria então, né? Não, Puxa. e até porque, sabe, uma coisa que as pessoas, elas se enganam muito, não existe assim um raio de matéria cósmica, não existe assim os postes de energia elétrica universal, não existe celulares pegando o sinal cósmico, assim, especificamente para esse ponto. Não, a matéria cósmica, nós estamos imersos nela. Ela não vem em raio, não existe esse negócio assim. Nós estamos imersos na matéria cósmica. Nós somos a própria matéria cósmica. Né? O que acontece é que a gente não sabe ainda como usar. Manipular isso, usar né? isso. Como tornar denso isso, né? Para fisicamente fazer aquilo que nos é de direito. Né? E a autorregeneração,
a autocura, a questão de consciência de todos os corpos do ser humano, né, é mais do que nosso direito, é nossa obrigação enquanto seres em evolução. Mas para isso eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que saber para depois eu fazer. Ter conhecimento daquilo. Porque senão acontece assim, eu penso que eu sei, não é? E aí, como eu já sou autossuficiente naquilo, então eu deixo de buscar o entendimento, eu deixo de buscar a compreensão, eu deixo de me sentir como um discípulo e passo a me sentir um mestre. Eu sei o que eu estou fazendo. Mas isso se ouve muito. É o que mais se ouve, né? Eu sei o que eu estou fazendo. Não, e pode ser realmente que ele saiba, só que o eu dele, né, está no astral mais baixo ali, assim, a consciência dele está um pouquinho acima, né, do neurovegetativo. Daí eu sei o que estou fazendo. Sim, dentro da tua ambiência, até onde tua vista cansa, Atadharma Meru, assim, até no cume do monte. E você que define onde é que é o cume do monte, né, até onde que você vai alcançar. Se é o astral, né, se é o vital, se é o astral, não é? Se é o mental, se é a mente abstrata, ou se você vai comportar como você tem que se comportar, que é um ser humano universalizado, cósmico, onde a divindade existe, e você vai funcionar com Budi. Aí sim, aí é amor, sabedoria. O conhecimento que cada um adquire, né, ele é só um lastro que de nada vale, né? Essa ciência de nada vale até que ela se equilibre com o amor. Aí quando então ela se equilibra com o amor fraterno, aí funciona. Então aí qualquer coisa que você vá fazer pelo outro, grego, e eu não estou dizendo que assim que daí a gente para fazer alguma coisa tem que esperar ser um mestre perfeito absoluto, que daí são aqueles três caminhos, né? Que é o Mahayana, o Hinayana e o Vajrayana. Então não precisa ser nesse aspecto. Mas assim, qualquer coisa que eu vá fazer, eu tenho que ter assim, o catalisador do sucesso de qualquer execução, né, além da consciência, é o amor fraterno por aquilo e para quem eu estou fazendo. Aí isso em si é um dínamo, aí funciona. Né? E não precisa também assim, esperar, não. Eu vou esperar e só vou conversar com o grego no dia que eu souber conversar Senza de Vatan fluentemente. Opa, seria bom. Seria ótimo, né? E não adiantar de nada porque só a gente quer só compreender. A gente ia conversar, exatamente. Aí vem essa questão que a gente está conversando, que é o quê? É o academicismo filosófico, ou troglodita filosófico, que ele sabe um monte de coisa que não importa para nada. E o que adianta vir aqui conversar contigo em Senza de Vatan? Não adianta de nada. As pessoas vão olhar e vão falar assim, nossa, ele sabe falar aquela língua. Aí o outro pergunta assim, muito inocentemente e muito certamente, tá, mas ele usa para quê? Aí o outro vai dizer assim, não sei, mas ele me parece muito inteligente. Na verdade, não, eu estou me comportando como um idiota. Né? E a pergunta agora que vem aqui, ela já está presente faz tempo aqui. Manda. Nós estamos aqui há quase 8 anos. O que nós estamos passando para o nosso telespectador? Porque eles, o que eu tenho percebido, que eu que fico mais à linha de frente, recebendo as comunicações, nas comunidades e tudo, as pessoas um entusiasmo incrível, né? Puxa vida, isso é bacana, isso aqui, tal. O que afinal, será que as pessoas estão apenas entusiasmadas? Será que as pessoas estão sabendo? Será que as pessoas estão compreendendo? No seu ponto de vista, o que nós estamos fazendo aqui há quase 8 anos, Jorge? Primeiro, o que você também percebe, você interage com essas pessoas, sim, então por isso que eu... quando você mas você também até eu peço para você filtrar para não chegar... Claro, isso que eu tenho feito. Sim, então, sim. Isso que eu tenho te passado, isso que você tem visto, o que nós estamos fazendo? Primeiro, eu retiraria da frase que você falou, o apenas entusiasmados, porque o entusiasmo, né, Não foi uma pergunta, apenas entusiasmados? Sim, mas mesmo assim retiraria o apenas entusiasmado, porque o entusiasmo ele não se subordina à limitação, porque o entusiasmo ele é. Né? O uso que eu vou dar para ele é que vai torná-lo limitado ou não. Mas a sua pergunta é a propósito do que eu ia dizer antes, que assim, o fazer, se está permeado de amor fraterno, com a sabedoria que me é inerente, ele se encapsula, ele se coloca em um ambiente onde eu sou obrigado a fazer, né, o meu melhor. E o que é fazer o meu melhor? É fazer aquilo que me cabe fazer, aquilo que eu tenho competência para fazer,
aquilo que a vida me leva a fazer. Então, não, a gente conversa aqui, mas tem gente lá no Turcomenistão que ainda não ouviu falar de você. Daí a gente vai dizer, puxa vida, realmente, se chegar no Turcomenistão e falar sobre vida inteligente, ninguém vai compreender nada enquanto oferecer um copo d'água, né, como prova de gentileza. Daí isso é frustrante, porque ninguém conhece o grego no Turcomenistão? Não, porque assim, nós somos obrigados a fazer o nosso melhor. E qual que é o nosso melhor? Agir, aí vem aquilo que eu falei agora um pouquinho, até onde a nossa vista alcança, porque o somatório de até onde a minha vista alcança, e mais a tua, e mais a de todos, aí sim, o somatório e o resultado de até onde a vista de todos alcança, e sempre o somatório de 1 mais 1 é diferente. Então, o que a gente tem feito aqui? E esse eu considero o grande resultado. Não é instruir ninguém, não é ensinar, porque aqui a gente nunca se colocou na Como posição professor, como mestre, nem de instrutor, quanto mais de professor, quanto e mestre. Isso mesmo. Né? É condição. Sempre deixamos claro isso. Muito claro, muito claro. Condição de discípulo, né? E discípulo tem direito de acertar e de errar, né? Discípulo compartilha, discípulo aprende, discípulo vê o erro e aprende com o erro, discípulo erra e ensina com o erro. Isso é o que a gente tem se proposto a fazer aqui, e a razão de despertar esse entusiasmo, né? E que é uma coisa absolutamente fantástica, daí como que esse entusiasmo se transforma, se transmuta, é a palavra mais adequada ainda, em amor fraterno, que é o que você tem recebido assim em doses cósmicas, né, permanentemente nesse período, é o seguinte, é que quando você fala assim, eu chego para você e falo assim, grego Avatara nasceu, você exulta, entusiasma, nasceu, nossa, que coisa fantástica, que legal e tal. E onde que está? Eu disse, olha, aonde exatamente eu não sei, mas é naquela direção. Né? Então eu conto para você a boa nova e te dou a direção e sigo o meu caminho. Isso que a gente tem feito, grego. Contar a boa nova, que é compartilhar uma parcela, assim, a parte superficial de um conhecimento que até então era tido como oculto. E às vezes não era oculto, às vezes ele era dado, mas de uma forma tão cifrada que ele não podia ser usado nem como saber e nem como fazer. Ele era totalmente codificado. O que a gente tem feito aqui é conversar fraternalmente e compartilhar fraternalmente, dando uma nova visão, mostrando o quanto o conhecimento esotérico é simples, o quanto a coisa cósmica é simples e o quanto nos é de direito saber disso. Isso é uma coisa. Aí pergunta, mas de onde é que vem esse conhecimento? Eu sempre digo, né? Tem uma fonte, eu sou um discípulo, eu sigo, né? E eu entendo dessa maneira e eu compartilho com vocês. Né? Agora, se alguém vai seguir esse caminho ou não, vai do melhor de cada um. De repente, sim, está totalmente entusiasmado, acha fantástico, absoluto, maravilhoso, mas ainda não é o momento de dar um passo em direção a uma escola de iniciação. Perfeito, perfeito, né? Está mais do que bom, porque outro dia até estava conversando sobre essa questão, e aí então há vários círculos de trabalho, né? São 3 círculos de trabalho. O primeiro é aquele círculo mais imediato, que vai ficar assim no entorno mais próximo da fonte, né? Dando suporte físico, vital, proteção, propaganda, coisa assim. O segundo é aquele círculo que permanece nesse entorno, mas com funções não tão próximas. E o terceiro é aquele círculo que teve contato com o conhecimento, se transformou, age para transformar o mundo, mas sem estar ainda naquela escola de iniciação oficialmente. Entende? Então, as pessoas que têm estado junto com você nesse período todo, nesses 8 anos que existe o programa, que entendem, sublimam, transformam e engrandecem, né, tudo que já foi dito aqui. Isso em si já é um grande trabalho, porque significa o quê? Transformar o conhecimento em fraternidade. Isso que a gente falou, se eu só armazenar um conhecimento muito grande e não conseguir transformar esse conhecimento em fraternidade, aí, como falou o professor, pouco ou nenhum valor possui. A gente compartilha o conhecimento, esse conhecimento é transformador e a gente não consegue transformar ninguém. A pessoa ouve e se transforma por vontade própria, né? Ela faz agir nela mesma vontade, amor, sabedoria, para daí então ter atividade transformadora, autotransformadora.
né? Então, você faz com que cada um se transforme, porque é uma chama, é um templo vivo da obra se deslocando nesse universo. Se cabe a ela ir para uma escola de iniciação ou não, isso é uma outra etapa. Mas, no momento, ela em si se transformou e transformou o meio onde ela está e transforma, por decorrência, a matéria da qual ela fez um saque para existir, que é assim, a cidade de origem, o pai, a mãe, a família, isso tudo se transforma, quer queira, quer não. Por quê? Porque um ponto se transformou. Então, esse é o grande trabalho que tem sido feito, no meu entender, nesse período, que é só a gente diz, ó, tem uma boa nova, a fonte é lá. Agora, o impacto dessa boa nova em cada um, aí vai do mérito de cada um, né, e do desejo dele de transformar esse conhecimento em algo que mude completamente a forma como a vida é vista. Sim, você lustra aquele prisma, né, aquela lente que te permite ver a realidade. Essa pergunta teve um objetivo, essa pergunta, né? Porque eu percebo que muitas pessoas tomam o que é falado aqui como uma verdade absoluta. E outras me perguntam, outras que chocam o que a gente fala aqui, que choca, Eu acho elas ótimo. chegam assim, tipo, perguntas que eu ouço muito assim, pô, mas você acredita em tudo que o Jorge fala? Espero que não. Não, essa é a questão. Então, quando eu fiz essa pergunta para você, é para que as pessoas que vão assistir, que estão assistindo esse programa, que vão assistir depois no YouTube muitas vezes, reflitam bem se o que está sendo falado aqui realmente reverbera em você, Isso. se aquilo, você tem entendimento disso que está sendo falado aqui, é um entusiasmo apenas, é porque o Jorge é simpático pra caramba e você acredita em tudo que ele fala. Obrigado. Não, isso aqui... Então, mas sabe, aí isso é coisa muito importante. É uma Grego. forma de chamar atenção, para que, puxa, como nós estamos aqui numa egrégora boa, sim, então é importante você aproveitar essa egrégora para realmente entender o que está sendo falado. E eu queria aproveitar que você falou uma coisa muito importante, que assim, daí não é que as pessoas podem achar que daí, pô, o Jorge ele vai lá e se diverte, o Jorge é um cara muito simpático, não sei qual foi o termo que você usou agora, também, qualquer coisa assim, mas daí não sou eu. O que é simpático a quem acha simpático é o que é falado, é o verbo, não tem nada a ver comigo. Né? Eu sou o cara assim, intrincado, antipático, assim, urtigão, fico na minha... Urtigão, legal. Sabe assim, da outra encarnação eu vim direto de uma caverna, não quero saber. Mas o que eu digo, né? Aí eu sou antipático, mas o que eu digo é empático, por quê? Porque está em você, porque está em vocês. Isso é o que transforma, isso é o que tem valor. Né? Então, a simpatia e o que esses projetos, assim, aí eles falam assim, pô, mas nós adoramos o programa inteligente, pelo menos os dias que a gente vem aqui para conversar. Não é um programa inteligente. Vocês adoram o que é verbalizado no programa. Então, vocês adoram a verdade. Aí, assim, você acredita em tudo que o Jorge fala? Não, eu espero que não, porque isso um dia vai ter que ser a tua verdade. E o que eu falo vai se transformar em você, vai se transformar em vocês. A gente fomenta a pesquisa aqui. Nossa, não existe programa que fomenta mais a pesquisa assim, do que aqui. Por isso que eu gosto de não preparar o que a gente vai conversar e na parte das vezes prefiro nem saber o que você vai querer conversar, porque assim, o que a gente conversa aqui é o que está vivo em mim. Eu não trago nenhuma... o que está vindo, né? Eu não trago nenhuma mala para o programa, assim. E aí, como está vivo em mim, né? Aí, então, sim, isso para mim é absoluto. Eu acredito. Assim, então, aquela questão da dúvida, assim, eu não preciso... Tem certeza do que você fala? Não preciso ter certeza, porque eu não tenho dúvida. Né? Então, o que eu falo aqui, e eu jamais falaria para você uma coisa, jamais compartilharia com você ou com vocês por respeito, por ética de um discípulo para com outro, eu jamais compartilharia aquilo que eu não tivesse certeza absoluta. Assim, aquele negócio que está acima da dúvida, que é desnecessário, que diz, não, isso realmente eu tenho certeza que é assim. Não, eu nunca tive dúvida sobre isso. Se eu tivesse dúvida, não compartilharia tema. Então, aí você tocou exatamente onde eu queria chegar. O nosso querido amigo que ouve, nos assiste tudo, ele precisa não ter essa dúvida. Mas é que daí, Grego, não, eu acho que até é bom que tenha dúvida, porque, por assim, você na iniciação, é como o professor dizia, você tem que ser um livre pensador. Então você tem que recusar todo o conhecimento. Sim, buscar, até que aquele conhecimento ir atrás, até chegar nisso aí. É por isso que fala assim,
Você prova alguma coisa boa, daí e aí costume se falar, assim, esse sabor, esse gosto, ele me sabe bem, né? Que assim, quando eu me aproprio daquilo, né? Então, a gente conversa aqui, recuse porque são só dois caras se divertindo aqui, conversando com vocês. Aí, ouça de novo. E veja se aquilo, com o termo que você gosta de usar, que é reverberar, quer dizer assim, e significa o seguinte, se existe um símile em você, e reverberar significa o seguinte, aquilo que você está ouvindo, em você tem um bijan, tem uma semente. Se sim, aí essa semente e essa crença, né, e não é uma crença religiosa, é a crença do religares, que é ligar você a você mesmo, a divindade, aí então essa certeza, né, essa eu creio, né, isso faz parte de mim, vai vir de dentro para fora, que é a única maneira que existe. Ninguém vai conseguir fazer você acreditar em nada, a não ser que você queira acreditar. De uma forma que a gente conversa, ninguém domina você, você se deixa dominar. Ninguém derrota você, você se deixa derrotar. Ninguém faz você desistir, você que desiste. Né? O acreditar não é uma coisa, ninguém vai te fazer acreditar, você acredita. O tornar isso uma verdade para você, não pode ser eu ou pode ser o avatar a vir falar para você. Entende? Você acredita se quiser. Então, livres pensadores, questionar mesmo até que você compreenda o que está acontecendo, que você saiba. Quando você souber o que está acontecendo, você se apodera integralmente daquele conteúdo e aquele conteúdo, aquele conhecimento, ele já não se distingue mais de você. Então, em mim, assim como em você, como em todos nós, o meu conhecimento não é assim, eu estou aqui e o meu conhecimento está lá. Não, o conhecimento é matéria viva, são seres entrelaçados que se alimentam de mim e vivem em mim e se expressam através de mim e se realizam através de mim e se sublimam através de mim. Então, são a minha alma. Então, o meu conhecimento é eu. Entende? Então chega esse ponto em que o que você fala é você falando, é você se expressando. Aí não precisa ter nem certeza nem dúvida. Exato, é isso aí. Entende? Mas então tem que questionar para ver que isso serve? Sim. Então vamos tentar usar. Tentou usar sim. E todo o conhecimento do universo, se você não conseguir colocar em prática no dia a dia para se transformar, não adianta nada. Não é sabedoria, né? E se não é sabedoria, não vai ser ação, não vai ser atividade, que é o fazer. Aí então vem aquilo que a gente sempre conversa, vontade, amor, sabedoria e atividade. A vontade é que vai dirigir o amor, sabedoria, que é o saber sempre é amor, sabedoria, sempre é ciência, é sempre cérebro e coração, né? Que vai dirigir o fazer é a atividade. Vontade, para você fazer a atividade perfeita, de lei, lícita, lídima, com amor e sabedoria. Isso é o que é humanamente desejável. Assim é como age um iniciado, um adepto, que somos todos nós iniciados em alguma coisa. E daí a transformação, a superação e a metástase. O que eu vou comentar com uma criatura dessa? Ou não é? Perfeitamente. Então, tá aí. Transformação dos acontecimentos, superação dos ciclos e metástase dos avatares. Metástase é metaestase, é estar além. Metástase é o seguinte, é você se conectar com o conhecimento trazido pelo avatar, o conhecimento de lei, e quando você se conecta, né, aí aquele conhecimento faz metástase. Ele está em você. Aí você é o próprio verbo divino sendo parido para compartilhar com a humanidade. Aí cada um se transforma no que tem que ser, que é um Yokanan, né? É o portador da boa nova. Precisa dizer mais alguma coisa? Acho que não, né? Já chegamos no tempo certo. É isso aí, então tá bom. É isso aí. Então, Jorge, obrigado mais uma vez. Obrigado, você é sempre uma satisfação muito grande vir aqui, eu gosto muito. Obrigado a vocês que estiveram todos conosco assim. Fiquem então com o nosso fraterno abraço e um feliz sempre. Um fraterno abraço, um feliz sempre, paz humana e paz divina a todos, e vivam como vocês devem ver, como seres humanos. Fiquem bem.